Oi, oi. Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos. A gente chegou alguns minutos aqui depois das 19 horas, por conta da questão tanto do trânsito, quanto agora está difícil pegar aplicativo. Há alguns meses, o grande assunto do momento era o Covid-19. E eu acho que daqui a pouco, na verdade, na nossa vida em si, em casa, o grande assunto são as corridas canceladas do Uber e do Pop. A gente começa a pedir desde cedo, e aí eles aceitam, a gente espera uns 15 minutos, quando eles chegam perto da gente, eles cancelam. E aí fica desse jeito, a gente fica perdendo tempo com ansiedade e tudo, para poder chegar. Hoje de manhã, as meninas chegaram 8 horas na escola. A gente começou a pedir desde cedo, não tinha, e os que aceitavam cancelavam. E a pessoa que nos levou disse que ela foi lá para perto da gente e ela só pegou essa corrida para perto da nossa, lá perto de casa, porque a mulher que ela pegou anteriormente a gente já tinham cancelado várias corridas dela. E a mulher disse: até por favor, não cancele a minha corrida. Eu peço até por favor, porque já cancelaram muito, eu estou com uma criança aqui. E aí está assim, agora o assunto não é mais Covid, é corrida cancelada. Mas a gente está aqui, vamos lá. Eu peço aos irmãos que se coloquem no texto de hoje, que é o texto de Daniel, capítulo 2. Nós iremos ler a partir do verso 24 até o verso 43. Nós entendemos que este capítulo se trata apenas de um único assunto. Mas apesar de se tratar de apenas um assunto, a gente decidiu fazê-lo em 3 partes, porque nós não teríamos condições de falar das 3 partes no mesmo dia. Então, é importante que vocês façam uma leitura depois do texto que vem, do texto anterior a este, e também façam uma leitura do texto posterior, que é o texto da semana que vem, para que de alguma forma possam se situar, principalmente aqueles que não estavam aqui semana passada. Mais uma vez, nós estaremos lendo o texto de Daniel, capítulo 2, nós iremos fazer a leitura do versículo 24 em diante. O texto diz assim: Então Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha nomeado para executar os sábios da Babilônia, e lhe disse: não execute os sábios, leve-me ao rei, e eu interpretarei para ele o sonho que teve. Imediatamente Arioque levou Daniel ao rei e disse: encontrei um homem entre os exilados de Judá que pode dizer ao rei o significado do sonho. O rei perguntou a Daniel, também chamado Beltesazar: você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu: nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estava deitado foram os seguintes. Quando estavas deitado, ó rei, tua mente se voltou para as coisas futuras, e aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, e sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro, o peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro
e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze e a prata e o ouro foram despedaçados. Viraram pó como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Foi esse o sonho e nós o interpretaremos para o rei. O texto prossegue e diz: Tu, ó rei, és rei de reis. O Deus dos céus te tem dado domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos ele colocou a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que vivam, ele fez de ti o governante deles todos. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti surgirá um outro reino inferior ao teu. Em seguida surgirá um terceiro reino, reino de bronze, que governará sobre toda a terra. Finalmente haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. E assim como o ferro a tudo despedaça, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco da força do ferro, embora tenhas visto ferro misturado com barro. Assim, como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. E como viste, o ferro estava misturado com o barro. Isso quer dizer que se procurará fazer alianças políticas por meio de casamentos, mas essa união não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. Senhor nosso Deus e Pai, Tua palavra está diante de nós mais uma vez. Queremos te pedir neste momento que esclareça ela, no sentido de edificá-la as nossas vidas neste dia. Nós te pedimos que nos abençoe por meio dela e nos faça crescer a cada dia diante de Tua presença. É o que eu te peço, em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Meus irmãos, o texto está diante de nós, lido. Nós temos sempre dito que esse é o primeiro passo de uma exposição bíblica, é a leitura do texto, e a parte que se segue é a explicação e aplicação de um texto bíblico. Na semana passada, nós iniciamos a exposição do capítulo 2, e o que nós temos inicialmente é o rei Nabucodonosor dormindo, sonhando, e ao acordar, esse rei está espantado com aquilo que havia sonhado. E aí a Bíblia vai nos dizer, o texto, os versículos iniciais nos dizem que ele chama alguns de seus sábios para que esses sábios pudessem interpretar o sonho. Só que ele queria algo diferente. E esse algo diferente consistia em que essas pessoas deveriam não apenas interpretar o sonho, eles tinham que dizer aquilo que o rei havia sonhado. E como essas pessoas acharam que aquilo era totalmente fora do comum, sobrenatural, inclusive eles vão dizer que nenhum rei havia pedido ou feito esse tipo de pedido anteriormente, ou qualquer pessoa que fosse, e eles disseram também que só os deuses poderiam responder aquilo que o rei estava pedindo, só que eles falaram que os deuses não habitavam entre os homens. Então, é isso inicialmente, e a partir dessa recusa das pessoas dizer nós não temos como fazer isso, Nabucodonosor toma a decisão de matar ou mandar matar todos os sábios do seu reino, magos e sábios. E quando a ordem está para ser executada, Daniel se vê a situação e também ele e os seus amigos seriam as pessoas que seriam executadas juntamente com os outros. Ele se refere ou se dirige ao oficial de Nabucodonosor e pergunta sobre o que está acontecendo.
E quando ele soube daquilo que estava acontecendo, ele pediu um tempo para que ele pudesse orar ao Senhor, para que o Senhor desse a resposta. Então foi isso que nós vimos da primeira parte. E na segunda parte nós temos aqui do versículo 24 ao versículo 43, temos a interpretação do sonho, ou eu diria, poderíamos colocar em termos maranhenses, a adivinhação do que o rei sonhou e a interpretação, o significado daquele sonho. É isso que nós temos nesses versos. Semana que vem nós encerraremos, na verdade semana que vem não, só para lembrar, semana que vem nós teremos a presença de um missionário de missões nacionais aqui, então nós não iremos encerrar o capítulo na próxima semana, iremos só na outra semana. Então, nessa outra semana, estaremos encerrando a parte 3 desse capítulo aqui que está diante de nós. A semana passada, quando eu coloquei essas questões para os irmãos, que eu estou recapitulando rapidamente, eu disse que esse texto em si, ou esse capítulo, fala sobre algo que é muito interessante. Ele fala sobre o controle que Deus tem sobre o destino das nações. Anteriormente, eu já disse que o tema desse livro também se refere ao controle de Deus. Não apenas sobre o destino, mas também sobre a história da humanidade. Essa é a ideia do livro de Daniel. Do início ao fim, nós temos o controle de Deus. Às vezes, eu não sei vocês que estão desde cedo na igreja, mas eu, na época de adolescente, todas as vezes que eu via alguém falando sobre o livro de Daniel, nós tínhamos um certo protagonismo para a pessoa de Daniel e para as pessoas de Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, eram essas colocações que as pessoas faziam. Só que quando você vai olhar para o texto, você vai perceber que o protagonista desse livro não é Daniel e os seus amigos. Na verdade, é Deus, aquele que controla a história e decidiu revelar essa história, ou um pouco dessa história, a um de seus servos, com o objetivo de que nós soubéssemos sobre aquilo que iria acontecer, nós, Igreja do Senhor, pudéssemos aí ter esse entendimento. E neste caso, o texto vai falar sobre o controle de Deus. O livro fala sobre o controle de Deus e o capítulo fala sobre o controle de Deus. Então, a ideia que nós temos aqui diante de nós é essa, que Deus controla o destino das nações. Não é porque um rei surgiu agora, que esse rei surgiu do nada. Eu não sei se você já atropelou alguma coisa, e na época de autoescola, o professor, uma das coisas que eu lembro muito bem do que o professor falava, sobre pessoas que acontece algum acidente e eles dizem, olha, o cachorro surgiu do nada, ou o poste surgiu do nada, e ele brincava, é como se alguém tivesse plantado o poste lá, no seu caminho. Você está andando aqui de boa, e de repente alguém plantou um poste, ele surgiu do nada, e ele estava brincando que essas coisas não surgem do nada. Quando a gente olha para a Bíblia, esse texto aqui em questão, ele vai nos mostrar que os reinos não surgem do nada. Eles surgem porque Deus quis que fosse, porque Ele tem o completo controle sobre todas as coisas. Eu acho que, aprendendo essa premissa aqui, nós teremos mais cuidado com aquilo que nós iremos falar ou pensar sobre aqueles que nos governam. E aí eu quero fazer alguns destaques sobre esse texto. Na verdade, 2 em si. O primeiro vai do versículo 24 ao versículo 28, a parte B. Nós temos aqui essa ideia que eu acabei de colocar para vocês. Deus controla o destino das nações e nos fez anunciadores disso. Quando você vai olhar para o texto, você tem aqui os versos de 24 a 28 introduzem de forma espetacular. Nós colocamos aqui o ápice deste capítulo. Então, o que é que nós temos no versículo 24? Daniel pediu a Arioque, que é a pessoa que aparece no texto, que não executasse os sábios e levasse ele agora ao rei, porque ele já teria uma resposta sobre o sonho do rei. Versículo 24, acompanhe na sua Bíblia. O versículo 25, nós temos Arioque atendeu ao pedido de Daniel, e aí ele vai e disse ao rei que encontrou entre os exilados de Judá a solução para
o sonho do rei, ou para o problema do rei. É isso que diz o versículo 25. Quando você olha e volta um pouco para o versículo 16 deste capítulo, vai perceber algo que meio que contraditório, diria assim. Aqui nós temos um relato, e lá nós temos aparentemente outro. No versículo 16, vai aparecer para nós, ou aparentar, que o próprio Daniel havia falado com o rei sobre o assunto. E aí pede o tempo. Olhe para o texto lá. Perceba. Porém, aqui nós ficamos com uma certa dúvida, porque Arioque apresenta Daniel como se ele ainda não tivesse sido apresentado para Deus, ou para o rei, para falar sobre esse assunto. A provável solução para essa aparente contradição aí é que, como não era fácil ter uma audiência com o rei naquele período, e também com os governantes até hoje, talvez o próprio Arioque tenha sido o interlocutor dessa conversa. E aí Daniel coloca dessa forma, aí que ele entendeu que não haveria nenhum tipo de contradição. Essa é a ideia que nós podemos sugerir sobre esse texto. E aí o que temos depois? O rei perguntou a Daniel se ele era capaz daquilo que ele estava exigindo. Versículo 26, acompanhe na sua Bíblia. Pois o que temos? A pergunta do rei se baseia no simples fato de que ele já havia exaurido todas as suas esperanças em busca de uma resposta para a sua indagação. Notem só, nos versículos iniciais, do versículo 1 ao versículo 23, o que nós temos? Nós temos o rei procurando resposta para todos os sábios do seu reino, só que ele não encontra uma resposta. E aqui ele chega diante de Daniel e faz esse questionamento. E aqui eu queria acrescentar um comentário de João Calvino sobre esse texto. Ele diz assim: não há dúvida alguma de que Deus arrancou esta pergunta do rei orgulhoso, ou do orgulhoso rei, para que sua graça pudesse brilhar ainda mais intensamente com Daniel. Notem só, aqui nesse livro, inclusive quando o texto em si, o texto bíblico se refere à pessoa do rei Nabucodonosor, nós temos aqui um rei que é dono do mundo, mas não é capaz de interpretar o seu próprio sonho. Aquilo que ele sonhou à noite, assim como você não é. Mas pense comigo, o cara era o dono do mundo na época. Você vai ver posteriormente, quando Daniel se refere mais uma vez à pessoa de Nabucodonosor, nós temos ele sendo humilhado mais uma vez por Deus. Então Deus está mostrando aqui, olha, você acha que é o dono do mundo, aquele que comanda, mas eu estou acima de você. E de alguma forma nós temos uma espécie de alusão, ou de um esfregar na cara, de que Deus é que de fato manda nesse mundo. Os sábios da Babilônia achavam que eram capazes de conhecer coisas ocultas. A gente já percebeu isso. Mas Daniel, quando nós olhamos para o versículo 27, entendia que nenhum ser humano possui essa capacidade. Pois há limitações no homem, ele entende isso. Ele diz, há um Deus nos céus que revela os mistérios. Não sou eu que faço isso. Daniel aí faz um forte contraste entre a revelação de Deus e as adivinhações que os magos faziam, costumeiramente diante do rei. Ao que tudo indica, ele está dizendo para o rei Nabucodonosor que há um limite entre as fronteiras do conhecimento humano e as de Deus. O homem é limitado. Tem coisas que o homem não tem condições, e essa é uma delas. O homem não tem condições de compreender as coisas que só Deus pode compreender, a não ser que o próprio Deus se manifeste a essa pessoa e decida desvendar a sua vontade para o ser humano. Notem só, nós estamos diante de um rei que achava que tinha todo o poder para fazer qualquer coisa, inclusive para sonhar à noite e chamar os seus subordinados e dizer, eu quero que você me diga aquilo que eu sonhei, e depois que você me disser aquilo que eu sonhei,
você vai ter que interpretar isso. Você já imaginou se num dia de manhã você acordasse em casa, você sonhou com alguma coisa? Vamos colocar alguém nessa história, o irmão Wagner. O irmão Wagner está aqui, ele tem 2 filhos, o Pedro e o Paulo, e aí de repente ele sonha com alguma coisa, acorda perturbado e chama os 2 e diz para eles: olha, eu sou o pai de vocês, eu aqui sustento vocês, e eu exijo que vocês me digam aquilo que eu sonhei, e logo depois vocês disserem aquilo que eu sonhei, eu quero que vocês interpretem. Se vocês não fizerem isso, o couro vai comer. Vocês já imaginaram esse tipo de pedido? Nabucodonosor achou que ele poderia fazer isso com os seus subordinados, pelo simples fato dele ser o supremo rei deles. Quando Daniel se porta na presença dele e que ele diz: você é capaz? Daniel diz: não, eu não sou capaz. Mas o Deus que eu sirvo é capaz. Daniel apresenta a Nabucodonosor o Deus dos céus como o único capaz de revelar aquilo que está oculto aos seres humanos, de acordo com nos diz o versículo 28. Eu diria para os irmãos que o natural para uma história como esta seria o engrandecimento pessoal daquele que está revelando algo. O natural do ser humano seria: eu posso, eu sou capaz. Mas quando a gente olha para o texto, a gente vai perceber diferente. Os milagreiros, eu diria, os milagreiros do evangelicalismo dizem: eu tenho poder, eu posso, eu sou capaz. Se você ouviu um sermão por aí, o que você terá é justamente essa resposta. As pessoas estão dizendo: eu posso, eu tenho poder, eu sou capaz. Mas Daniel diz ao rei pagão o seguinte: o meu Deus é capaz, o meu Deus pode. Eu estou escondido à sombra desse Deus. É Ele que pode, é Ele que é capaz. Eu não sou. Eu não sei se vocês lembram, mas de vez em quando tem alguém dirigindo o culto aqui, há uma oração que a gente conhece há muito tempo. Deus, esconda o teu filho atrás da tua cruz. Essa oração quer dizer que é Cristo que tem que aparecer na pregação que vai ser feita neste lugar. E não a capacidade que o orador ou o pregador tem. A sua capacidade oratória, a sua capacidade intelectual de desenvolver argumentos lógicos para convencer as pessoas. Esconder atrás da cruz de Cristo é fazer com que Cristo seja glorificado com aquilo que está sendo dito, e não o pregador. É justamente isso que Daniel faz. Ele diz: eu não posso, mas o Deus que eu sirvo pode. Eu não sou capaz, mas o Deus que eu sirvo é capaz. Ele pode fazer isso. Quando eu olho para um negócio desse, eu me lembro de muitas coisas. E uma delas é que até os 11 anos de idade eu era analfabeto. Eu era analfabeto porque eu comecei a estudar com 9 anos de idade. Então eu iniciei o estudozinho velho ruim e eu comecei a desenvolver a parte da leitura com 11 anos. Aquilo que a Hannah começou a fazer no ano passado, já olhando com 7 anos e começando a fazer a leitura, eu principalmente para pegar ônibus, eu comecei com 11 anos de idade. Eu estou lembrando isso agora porque essa semana a gente puxou a orelha das meninas em casa e eu estava me lembrando disso, que até os 11 anos de idade eu era analfabeto.
E eu dizia para as meninas: o meu pai até hoje é analfabeto. A minha mãe até hoje é analfabeta. Eu tenho vários irmãos semi-analfabetos. E aí, quando a gente olha para cá, olha para o que Deus abre a mente e nos faz perceber sobre a sua palavra, a gente lembra de que eu não sou capaz, foi Ele que me capacitou, foi Ele que me tirou de lá, para fazer alguma coisa através da minha vida. Mas o que Daniel está dizendo é muito mais do que isso que eu estou falando para vocês. Ele poderia pegar agora o cargo de guru do rei, porque ele está fazendo algo muito maior do que aquilo que eu estou fazendo, interpretando o texto e aplicando para vocês, me lembrando de que Deus que me capacitou para isso. Daniel tinha uma grande chance, mas ele decidiu se esconder atrás do seu Deus, à sombra do seu Deus. Ele decidiu que era o seu Deus que deveria aparecer aqui. Ele é o personagem principal desse livro. O livro de Daniel começa relatando que este jovem foi para um exílio, fora da sua terra. E depois mostra o que esse jovem fez como decisão de servir ao Senhor. Aí você olha e diz: não, aqui é Daniel. Não, o exílio que Daniel narra que ele foi um exílio que Deus disse que o seu povo iria, porque pecou contra ele. Isso já demonstra o controle de Deus sobre a situação. E mesmo em meio a um período de completa apostasia, Deus ainda se revela ao seu povo. Daniel, conforme eu falei para vocês, é o anunciador da soberania de Deus a um rei pagão chamado Nabucodonosor. O que ele está dizendo aqui é: o meu Deus pode mais do que os seus e mais do que os seus magos também. E ele, além disso, se revela aos homens. Ele aproveitou a oportunidade para manifestar Deus àquele homem. Eu não sei quantas pessoas o livro de Daniel já ganhou para Cristo ao longo da história. Não sei. Mas eu sei de uma pessoa que eu acredito que estará no céu. Esse cidadão aqui chamado Nabucodonosor, filho na fé do seu subordinado. Nabucodonosor foi para o céu. Eu não sei se você já parou para pensar, leia o livro, a gente vai chegar lá em um determinado momento. Este homem foi salvo. O primeiro rei, a cabeça de ouro, foi salvo. Versículo 29, em diante. Deus controla o destino das nações e revela esse fato aos homens. O que nós temos? Daniel abriu não somente, Deus abriu não somente a cortina do futuro para Daniel, como também o que se passava no coração do rei. É isso que esse texto vai nos mostrar. Nabucodonosor dormiu, pensando no futuro, é isso que Daniel diz, e Deus decidiu revelar o que aconteceria. Versículo 29. Mais uma vez, Daniel é humilde em sua explicação do sonho. Nós temos aqui, a razão é que ele não quer deixar nenhuma dúvida de que Deus foi o autor do sonho do rei, desculpem. É isso que ele está querendo colocar. Foi Deus que fez isso. Ele atribui isso a Deus o tempo todo. Ele não quer aparentar aqui como sendo o personagem principal, como nós colocamos na nossa história, ou nas nossas histórias. Eu não sei se essa igreja já fez peça teatral, mas eu vi muitas peças. E tudo que a gente ouve sobre o livro de Daniel
tendo Daniel como o personagem. E aí a gente vai ler o livro e vai perceber que não. O próprio Daniel vai dizer: eu não sou o personagem dessa história. Eu não sou o protagonista dessa história, melhor dizendo, é Deus. Estava em Deus, ele deixa claro, a iniciativa de revelar o futuro ao rei prepotente. Versículo 30. E Daniel não tinha nada a ver com aquilo, ele diz. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu sou apenas um instrumento que Deus, por sua misericórdia, decidiu usar nesse processo. Eu falei para vocês desde o início, eu repito aqui, falei no início da exposição, falei no início da exposição de hoje. Este livro trata sobre o domínio de Deus sobre toda a história humana. Deus, mais uma vez, e não Daniel, é o protagonista. É Deus que comanda a história, e é isso que esse livro nos mostra. E aí nós olhamos para o versículo 31 e percebemos que depois de preparar o coração do rei, Daniel segue com um próximo passo. Ele diz que o rei viu diante de si uma grande e brilhante estátua. E a aparência dessa estátua metia medo, de acordo com o versículo 31. E aí aquilo que vocês já sabem, a cabeça da estátua era de ouro, o peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Versículo 32, versículo 33. Nós trouxemos aqui para vocês uma ilustração daquilo que o texto está colocando. Cabeça, temos essa parte do corpo aqui, prata, bronze, ferro e barro. É isso que Daniel viu. É isso que está sendo colocado aqui, que o rei viu. Daqui a pouco nós iremos fazer alguns comentários sobre isso aqui. No versículo 8, somos informados por Daniel que, no versículo posterior aí nós temos o texto nos informando que uma pedra transformou a imagem em pó e depois foi levada pelo vento, mas a pedra cresceu e tomou conta da terra. Versículo 35. Em seguida, Daniel promete interpretar o sonho, no versículo 36. A essa altura, a gente olha para o texto, no sentido dele como um todo, e aqui a gente pode conjecturar algo. É muito provável que o rei comece a ficar vibrante, porque, afinal de contas, ele tem 50% daquilo que ele havia exigido das pessoas e que elas não puderam lidar. Ele já tinha alguém que estava diante dele afirmando: você viu isso? E com certeza a gente vai perceber que ele estava preparado para a parte final e, sem dúvida, o seu coração já começa a ajoelhar-se perante a soberania e o poder do Deus de Daniel, que é o que nós precisamos fazer. Aquilo que nós temos como capacidade acerca do Evangelho é para fazer com que as pessoas se ajoelhem diante do nosso Deus e não diante de nós. O que isso significa? Em termos históricos, nós temos a imagem. Eu trouxe essa imagem aqui, não está bonita as coisas, porque fui eu que fiz. Os slides de domingo é a Leoneide que faz. Isso aqui sou eu, com o parto conhecimento que tenho. Nós temos a estátua aqui. No futuro, nós teremos outras revelações. E essas revelações se referem a isso aqui, a mesma coisa, só que elas são apresentadas dessa forma aqui, como animais. Eu acho que isso aqui já vai fazer com que você volte para casa e leia o livro e já consiga entender. Então, nós temos as representações aqui. Então, nas profecias que virão, nós temos essas analogias aqui, temos aqui e temos aqui. Esse é o único bicho que a Bíblia não diz que bicho era. E lá em Apocalipse a Bíblia fala de novo e também não diz que bicho era.
Você vai procurar no Google Imagens, você vai ter uma projeção disso aqui, você vai ter uma projeção disto, mas quando chega, o máximo que você tem é isso. Não sabemos o que é. Algumas pessoas projetam como um dinossauro também, sendo a imagem de um dinossauro. O que temos em termos históricos? Temos aqui a Babilônia, cabeça de ouro, Império Medo e Persa, temos aqui a idade também, que é o peito de braço de pedra, de prata, desculpem, a Grécia, ventre e coxas de cobre, nós temos Roma, depois nós iremos conversar sobre isso aqui, eu irei fazer algumas colocações, e aqui temos essa questão que está como pergunta, que são os pés, aí parte de ferro e de barro. O que temos? O texto vai falar sobre isso aqui. Já colocamos uma pedra bonita, né, para destruir lá a coisa. Prosseguindo, o que nós temos? O Império Babilônico, Daniel aí diz que se refere, essa cabeça, ao poder do rei Nabucodonosor, à sua glória. Ele não deixa escapar que isso foi concedido por Deus. Foi Deus que te colocou como governante máximo desse império, segundo o versículo 37. Foi Deus que colocou debaixo da sua autoridade você para governar acima daqueles que são os seus súditos. Você só está aqui porque Deus permitiu que fosse. Você está governando a humanidade, os animais selvagens e as aves, porque Deus te colocou nesse lugar. Versículo 38. O império de Nabucodonosor começou na região da Mesopotâmia. Eu já falei aqui semana passada que Mesopotâmia significa entre rios. Grego pótamos é rio, tá? Tigre e Eufrates se referia, e Mesos é entre. Então, entre rios, Mesopotâmia, o berço da civilização. Então, o seu reino estava localizado nessa região, centrado na cidade da Babilônia, capital do império. Citamos semana passada e dissemos que essa região fica hoje na região do Iraque. Eles dizem que estendeu-se pela Acádia e Suméria, tirando a supremacia das dinastias Amorrita e Zin e Larsa, do chamado Renascimento Sumério. Este império de Nabucodonosor, na verdade, é o império neobabilônico. Já tinha tido anteriormente, então esse aqui é o neo, é um ressurgimento com um poder maior do que aquele que surgiu no início. Fazendo uma citação direta, dizem que depois da dissolução do Império Acádio, dividiu-se em duas etapas principais, separadas entre si pelo período de domínio assírio. A Síria dominava. Então, antes do exílio da Babilônia, que aconteceu lá, que os judeus, o reino do sul foi para lá, já tinha havido anteriormente, em 722, a destruição do reino do norte, o reino das 10 tribos. Nessa época, quem comandava essa região, o grande império, era o Império Assírio. Depois nós iremos mostrar no mapa. Então, o que dizem também? O Império Paleo-Babilônico, ou Amorrita, e o Império Neobabilônico, ou Caldeu, que se refere àquela idade lá que nós colocamos. O que temos também? Fazendo algumas colocações sobre a segunda parte dessa estátua. O texto se refere ao Império Medo-Persa. A Pérsia, antes que a gente esqueça, é onde hoje é o Irã. Até pouco tempo, se chamava ainda de Pérsia. Em tempos recentes, eles mudaram para Irã, mas é nessa região até hoje. Então, o que temos aqui? Após a queda do Império Babilônio, a união entre medos e persas faria surgir o império inferior, que é representado pela prata. E nós colocamos aqui o tempo desse império, é um tempo muito grande. O que temos anteriormente? Quando Nabucodonosor morre, nós iremos falar sobre ele, no capítulo posterior, sobre a humilhação que ele passa diante de Deus, nós iremos fazer algumas colocações. Houve uma briga por poder.
E o Império Babilônico, então, tendo essa briga por poder, por sucessores, ele acabou por sucumbir. E aí, houve aí um determinado momento, que nós iremos falar, porque o texto bíblico ainda vai falar nesse texto em si de Daniel, uma certa parceria entre Média e Pérsia, e aí ele se torna um império do mundo, que é justamente no período deles, onde os judeus retornam do exílio. Então esse texto aqui, de alguma forma, tem a ver com outros textos bíblicos também. O que é que nós temos depois disso? Temos aqui, eu coloquei um mapa. Temos aqui essa imagem, o Império Babilônico. Prestem atenção, então temos o domínio da Babilônia aqui, nós temos uma espécie, um certo domínio da Babilônia também até aqui, no Egito. Mas principalmente nesta região, que era a região anteriormente dominada pelo Império Assírio. Aqui nós já temos uma expansão da Média. A Média e Pérsia comandam essa região aqui. Vocês vão perceber, e nós iremos falar posteriormente ainda sobre isso, que a Babilônia está bem aqui com um poder, depois esses aqui começam a dominar e eles dominam e dominam aqui. E iremos falar, porque a Bíblia fala no texto de Daniel sobre a queda da Babilônia, e a gente vai falar sobre como é que eles conseguiram vencer a Babilônia nesse período em que o reino estava dividido contra si. Então temos a expansão, a junção desse e esse. A Bíblia fala também aí sobre essa outra imagem, ou sobre a outra parte da estátua. Nós temos o texto se referindo ao império que nós entendemos que é o Império Grego, ou Greco-Macedônico, pelo simples fato de, na verdade, o Império de Alexandre, ou de seu pai Filipe, começar na Macedônia. E aí, depois das guerras que os gregos tiveram, e eles brigaram e ficaram todos destruídos, principalmente os líderes da região, os atenienses e os espartanos, a expansão que Filipe faz, e depois do seu filho Alexandre, eles já chegam lá só para juntar os cacos, porque eles já tinham se matado lá. Isso eu já estou falando mais como professor de história, mas é isso que aconteceu. Então, a gente conhece como o Império Grego, mas é o Greco-Macedônico. A Macedônia que domina essa região, e aí é a esse sentido que a Bíblia fala. O reino grego-macedônico surgiria depois de ser um império de expansão de suas fronteiras. Então, ele consegue expandir muito mais ainda. E aqui eu coloquei para vocês. Nós temos aqui a região da Grécia, e aí temos a expansão já para cá. Se você for comparar os mapas, vai perceber que o negócio já vem muito longe. Nós temos aqui o próprio domínio da Pérsia e da Média, da Babilônia também nessa região aqui, e eles vão expandindo para cá e para essas outras regiões. Então a Bíblia coloca como sendo essa outra parte aí dessa estátua. O próximo que temos, que eu coloco para vocês, é o Império Romano. E coloco ali Império Otomano. Já eu explico para vocês, e coloquei como interrogação, porque eu sinceramente ainda tenho um pouco de dúvida sobre se esse quarto império se referia ao Império Romano ou ao Império Otomano. Vou fazer algumas colocações, não é tão importante isso, da gente chegar a essas conclusões, mas quero que vocês entendam por que nós estamos questionando. Historicamente, se entende que o texto se referia ao Império Romano. Essa era a parte de ferro. Coloco aqui para vocês o seguinte: o quarto império seria caracterizado por ser forte e destruidor. Versículo 40, ele impõe a sua força. E aqui eu fiz uma colocação. Estima-se que em todo o Império Romano fossem extraídas anualmente 82.500 toneladas de ferro, 15.000 toneladas de cobre, 80.000 toneladas de chumbo, 9 toneladas de ouro e 200 toneladas de prata. Valores que só seriam igualados durante a Revolução Industrial.
Como é que começa a força dos romanos? Os romanos surgem no século 8 antes de Cristo. Depois eles vão se expandindo, eles surgem, dizem que são na verdade gregos, que foram para aquela região, depois das guerras que aconteceram na região da Grécia, entre atenienses e espartanos. Eles vão lá e chegam nessa região. Eu já falei sobre isso, como é que começou a lenda sobre o surgimento de Roma, e eles vão crescendo, principalmente a partir do século V antes de Cristo. E aí vem essa expansão, eles dominam, inclusive a região da Palestina, já em 160 e alguma coisa antes de Cristo, e aí o domínio continua, e em 27 antes de Cristo nós temos o Senado proclamando Otaviano Augusto como imperador romano. Então aqui em si nós temos uma espécie de marca de início do Império Romano, que historicamente se diz que seria essa quarta parte, a parte de ferro. Um problema que temos sobre essa teoria é a seguinte: eu já estou extrapolando meu tempo, desculpem um pouco aí, vocês que são curiosos vão relevar esse período. É o seguinte: o autor está na Babilônia, o autor da interpretação. Então, aquele que está interpretando o sonho vê o mundo a partir de lá. Seria assim, seria o natural, segundo aqueles que questionam o que é o Império Romano, o quarto império. E seria então o otomano. Por quê? Nós temos o domínio da Grécia, dessa região da Babilônia, claro, Alexandre chegou lá, mas os romanos não chegaram lá. Então, segundo aquilo que dizem, que para ser um império romano, os romanos deveriam, nesse projeto de expansão, dominar toda essa região, que começou lá com a Babilônia, depois foi. Mas os romanos não conseguiram chegar lá na Babilônia, que é o local de onde se está vendo essa estátua e começa o governo do mundo. Os romanos beiraram a região da Palestina, mas ficaram mesmo, foi para a Europa. Então, segundo aquilo que dizem, isso seria um pouco que contraditório. E outra coisa, não esqueçam disso, um segundo ponto que se destaca aí, é que quando a Bíblia fala sobre esse quarto império, que é o império de ferro, ele destrói tudo, ele impõe a sua força, questiona-se sobre os romanos serem esse império. Porque uma das características dos romanos, do domínio romano, foi a seguinte: eu dominei todos vocês aqui, mas vocês têm os seus deuses, podem continuar adorando os seus deuses. Façam algumas coisas aí pelo imperador, mas continuem com as suas religiões, continuem com as suas leis. Os romanos tinham essa coisa, essa laicidade, vamos dizer assim, que está na moda para parecer mais bonito. E, inclusive, os romanos foram muito bons, de alguma forma, nesse sentido, para os judeus. Eles permitiam com que os judeus seguissem a religião deles. Aí então questiona, como é que esse império seria aquele que impõe a sua força e a sua lei? Ele é caracterizado como aquilo que esmaga mesmo. Os romanos não foram assim, como dominadores. Então vão questionar que não se encaixa. Por outro lado, esses aqui se encaixam. O quarto império seria caracterizado por ser forte e destruidor. Ele fazia aí, ou faria a imposição de sua força. O Império Otomano começa mais ou menos aqui e vem até aqui, 1922. 1922. A capital, em Istambul, na Turquia.
eles chegaram ao ápice do poder quando tomaram a cidade de Constantinopla, a antiga Bizâncio, que havia sido fundada pelos gregos em 1453 depois de Cristo. Eles invadiram, o imperador deles, Maomé II, um jovem, grande figura da história, na época próxima onde descobriram a pólvora, um cristão resolveu fazer um canhão e vender para o camarada lá. E aí eles conseguiram arrebentar o muro de Constantinopla, que até então era intransponível. Destruindo Constantinopla, ou dominando Constantinopla, essa cidade passou agora a ser a capital do Império Otomano, até agora, em 1922. Os otomanos, a religião deles era o islamismo, onde eles dominavam. A história vai dizer que não, que eles deixavam os judeus, inclusive alguns dos judeus eram que cobravam impostos, cristãos também, mas não foi tão assim. Eles impunham as leis e muitas pessoas foram assassinadas por não se tornarem muçulmanas. O que vale agora é a minha lei e acabou a história. Vocês são obrigados a aceitar isso aqui. E acabou. Então, por isso é que alguns vão dizer que o único império que se encaixaria como sendo esse império de ferro que impõe a sua lei e a sua religião, e se você não aceitar, você morre, é o Império Otomano, que vem até 1922. Mas a discussão vai continuar. Inclusive o Estado Islâmico, quando diz que quer restabelecer o califado, tem alguma coisa a ver isso aqui. Quem governava esse império aí, é um califa. E aí eles acreditam que o restabelecimento do califado vai acontecer e brevemente o Mahdi vai chegar, que é o Messias deles, que vai governar o mundo. Vamos correr? Temos aqui, olha só, o domínio do Império Otomano. Olhem só onde ele está. É o Império Otomano que consegue conquistar parte do Império Romano, parte da região da Grécia, consegue dominar a região da Babilônia, a região do Egito. Ele é o único que consegue abarcar todos esses impérios anteriores. Nenhum outro conseguiu ser tão dominador dessas regiões de onde o profeta está falando. Esse foi o único império que conseguiu. É uma informação de nota de rodapé para vocês aí. Pois pesquisem um pouco mais, a gente não tem como aprofundar muito. Isso aqui, para mim, eu acho que não seria tão aprofundado. Isso aqui são informações que a gente precisa estudar um pouco mais, porque tem várias questões ainda sobre esse ponto. Tá? Reino dividido. O quinto império seria um aglomerado de reinos com oposições entre si, com partes mais fortes e frágeis. Se a gente for enxergar para o lado otomano hoje, nós temos isso. Se nós formos enxergar por parte do romano, o Império Romano, depois que acontece a queda de Roma, em 473 depois de Cristo, nós temos vários reinos. Durante o período que chama-se período da Idade Média, vários reinos que não eram poderosos. E depois vão crescendo o poder, mas mesmo assim eles precisam, para o poder ficar mais forte, ainda mais desenvolvido, precisam dos casamentos. Então, aqui nós temos algo que se encaixa desse outro lado. Então, a mistura entre esse reino, em parte, seria através de casamentos políticos, que não se firmariam, segundo o versículo 43. Aí aqui eu quero fazer uma citação de novo, antes da gente encerrar. Teólogos dizem que esse reino dividido seria a União Europeia, com 28 membros e com a capital em Bruxelas. A União Europeia tem 26 idiomas oficiais e foi fundada em 1957 com a adesão de 6 países. Sua atual formação
foi constituída em 1993. Então dizem que é isso, que seria esse reino dividido. Aqueles que acreditam nessa teoria, acreditam também que em algum momento o Império Romano vai ser restaurado antes da volta de Cristo, para que o anticristo domine a partir de lá. Eu particularmente não acredito nisso, mas é um pensamento que as pessoas têm e desenvolvem sobre essa questão. Mas o importante é que esse texto vai dizer que depois de tudo isso, nós teremos o reino de Cristo, aquele que é mais poderoso, que inclusive arrebenta com essa estátua aqui, esmigalha e domina toda a terra. Então, o objetivo do texto, além de dizer para Nabucodonosor, tu és a cabeça de ouro, mas no final, depois do período de todos esses reis, que provavelmente acharão que eles são os donos do mundo, Deus vai manifestar o seu poder e, por último, quem vai dar palavra final sobre tudo isso é o Senhor. Ele é que vai governar todas as coisas. Em resumo, meus irmãos, é isso. E eu acredito que para um momento desse em que nós estamos, momento de um culto de quinta-feira, essas informações nos ajudam a compreender o texto. Eu acho que a partir daqui nós podemos inclusive entender um pouco mais sobre o livro de Daniel, mas principalmente isso acrescenta demasiadamente a nossa fé, em olhar para um texto bíblico e ver que antes que as coisas acontecessem, Deus já disse que elas aconteceriam. Significa dizer que Deus controla esse mundo e principalmente a minha vida. Baixe a sua cabeça. Nosso Deus, obrigado, Pai, por este dia. Obrigado por aquilo que nós levantamos neste dia sobre a Tua palavra. Apesar de principalmente olharmos para a parte final desse texto, de forma até corrida, porque precisaríamos um pouco mais de tempo, apesar de não sabermos necessariamente ou 100% sobre o quarto reino, ou até mesmo sobre o reino dividido, isso em si não é o essencial. O que importa para nós e deve continuar importando em todos os momentos de nossas vidas, e principalmente nos momentos em que nós nos prostrarmos em oração diante de Ti, é a grande verdade clara e serena que esse texto nos traz. Deus controla o destino das nações. Esse é o objetivo central desse texto. Existem algumas partes das Escrituras que não conseguimos compreender em sua totalidade. Entendemos que no futuro, quando as coisas acontecerem, elas ficarão claras para nós, principalmente para aqueles que de fato servem ao Senhor. Como essas, eu acredito. Mas hoje nós já temos diante de nós algumas verdades, cuja principal é que o Senhor controla tudo nesse mundo. O Senhor detém o domínio de todas as coisas em Tuas mãos. E nós confiamos nisso. Leve-nos para casa com o firme pensamento nessa verdade central. É o que eu te peço, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém.